Mas então, gente, continuando aqui, estava falando das funções do Estado. A gente tem de um lado, então, a visão de Adam Smith, que ela considera que a função do Estado é garantir justiça, né, segurança nacional e pública, onde a segurança pública estaria dentro da justiça, e as obras públicas ou bens públicos, né, produção de bens públicos. Essas três funções são as funções que compreendem o famoso conceito de Estado mínimo. Muita gente aí confunde até intencionalmente o que é o Estado mínimo, né? Mas o Estado mínimo é o Estado que cumpre apenas as funções de justiça, segurança pública, Ministério Público, Segurança Nacional e Obras Públicas. No Estado mínimo existe Estado. O Estado mínimo não é o Estado nulo. Tem gente aí que diz que o Estado mínimo é o Estado que não existe. Isso é mentira. Isso aí é anarquia. Não tem nada a ver com Estado, né? Anarquia é a sociedade sem Estado. Não existe essa entidade fictícia responsável por governar a sociedade, impor lei e ordem. Essa entidade fictícia, supostamente criada pelos homens para garantir lei e ordem na sociedade, é o conceito de Estado mínimo do Adam Smith, né? Mas nós temos aí o conceito do Estado mínimo, é o Estado básico, é o mínimo do mínimo, né? E a questão é que tem gente que considera que o Estado tem mais funções do que apenas essas três, né? Embora é importante chamar atenção, essas três funções nada tem a ver com o volume de gastos e, por consequência, tributação do Estado e do governo sobre a sociedade, né? Mas o governo pode gastar muito ou pouco com essas três atividades. A questão é, no conceito do Estado mínimo de Adam Smith, o Estado tem que realizar apenas as funções do Estado são apenas essas três, né? Embora nessas três elas podem se dividir em muitas outras, né? Por exemplo, justiça, divide-se em justiça, polícia, Ministério Público, a segurança nacional tem exército, marinha, aeronáutica. Aí foi o que eu falei, a aeronáutica na época do Adam Smith não existia, hoje em dia já existe, já é um motivo para aumentar não o tamanho do Estado, mas sim os gastos do Estado, né? A função da aeronáutica é a mesma função do Exército, segurança nacional, né? E com relação a obras públicas, a gente tem que também o Estado, via governo, ele pode ter muitas despesas com obras públicas dependendo de um país, né? Você pega um país territorialmente pequeno, ele vai ter poucas obras públicas a serem realizadas. Um país territorialmente grande, China, Rússia, Índia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália ou outros, Argentina, México, fatalmente o Estado acaba tendo-se em vista a produção de bens públicos, o Estado pode acabar tendo muitas despesas com a produção de bens públicos, né? Mas enfim, tem gente que critica muito o conceito de Estado mínimo e diz que o Estado tem que cumprir outras funções, algo do tipo, diversas diferentes funções. Fica se atribuindo ao Estado várias outras funções. Por exemplo, como eu falei, o Benito Mussolini disse que tudo tinha que estar dentro do Estado. Fica até difícil de imaginar o que ele está querendo dizer com isso, né? Tudo, como assim tudo? Tudo o que ele está falando, né? Toda a vida humana dentro do Estado, como assim? Mas enfim, tem gente que acha que o Estado tem que ter outras funções, algo do tipo uma empresa estatal de petróleo. Aqui no Brasil temos a Petrobras, né? Por exemplo, em outros países do mundo, os estados, via o governo, que é certamente o melhor representante do Estado, possuem empresa de petróleo, né? Agora, o que empresa de petróleo tem a ver com justiça, segurança nacional pública ou bens públicos? Empresa estatal de petróleo não é. Nenhuma empresa estatal é um bem público. Toda empresa é um bem privado. O governo abrir uma empresa de determinada atividade é o governo deixar de cumprir as suas funções mínimas para passar a cumprir funções
que eram, poderiam ou deveriam ser realizadas pela iniciativa privada. Empresa estatal de petróleo, a iniciativa privada abre. Agora, presídio, iniciativa privada não vai construir presídio, a não ser que o governo pague. Iniciativa privada não vai fazer base militar. Iniciativa privada não vai fazer Palácio da Justiça. E não é para confundir o que eu estou dizendo, né? O governo vai fazer o Palácio da Justiça, ele pode contratar uma empresa privada para fazer isso, mas ele vai arrecadar impostos junto à sociedade e vai bancar a construção do Palácio da Justiça. Se o governo não fizer isso, quem que vai construir o Palácio da Justiça? Nenhuma empresa privada, nenhuma pessoa vai resolver de livre e espontânea vontade enfiar a mão no bolso para pagar a construção do Palácio da Justiça. O que uma pessoa qualquer tem a ver com isso? O que uma empresa privada tem a ver com isso? Existem atividades que são do Estado. Seria o Estado mínimo. O Estado cumprir as suas funções mínimas. Querer que o Estado cumpra outras funções, por exemplo, essa aí que eu estou indicando, né? Aí o Estado passa a ter mais funções do que o mínimo, né? Isso aí pode acabar gerando problemas, desvios e... Bom, tem uma função como essa, extra, que está sendo atribuída ao Estado, empresa estatal do petróleo. Além dessa, poderia ter outras funções que são atribuídas ao Estado, algo do tipo como um banco de desenvolvimento econômico. O governo vai abrir um banco para fazer desenvolvimento econômico. Daí nós temos duas coisas, né? O Estado, representado pelo governo, ele é capaz de ter empresa de petróleo, ele é capaz de ter um banco. Essa já é uma questão, mas desconsidera essa questão. Outra questão é se o Estado tem que fazer isso, se ele consegue fazer isso, se dá para o Estado fazer isso, quais são os incentivos e os desincentivos que movem o Estado, né? Mas enfim, tem gente que acha que o Estado tem que fazer banco de desenvolvimento econômico. E aí vai o governo. Aqui no Brasil nós temos o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Que é outro tipo de banco também que o Estado poderia ter. Essa é função do Estado ou não é? Bom, tem gente que diz que é ou que tem que ser, né? Além dessas duas funções, tem lá outra função que pode ser atribuída ao Estado, seria o fomento à indústria. O que seria o fomento à indústria? Seria o governo tributar a importação, proibir a importação de certos produtos para garantir reservas de mercado à produção industrial nacional. O Estado tem que garantir lei e ordem. Ele começar a proibir pessoas de fazer negócios, isso pode acabar criando desordem, né? Contrabando, criminalidade. Isso criado pelo Estado, dado que o Estado, via governo, começa a fazer políticas como essa. Mas, enfim, tem gente que acha que o Estado, tem que fazer fomento à indústria, né? Além disso, outra função, pense em alguma outra função que o Estado poderia cumprir. Digamos, legislação trabalhista. O Estado, agora, ele vai ter que garantir leis, tem que fazer leis não só que garantam as condições mínimas de vida em sociedade, leis que protejam as pessoas de violência, agressão, como também leis que regulem as relações trabalhistas entre patrões e empregados, ou entre pessoas na economia, né? Bom, essa é a função do Estado. O Estado sabe o que faz, o Estado sabe qual é a lei que tem que ser feita. Se ele fizer a lei, vai dar algum tipo de problema. Bom, tem gente que acha que o Estado tem que fazer legislação trabalhista, né? No Estado mínimo, o Estado não faz legislação trabalhista, nem empresa de petróleo, nem fomento à indústria, nem banco de desenvolvimento, nem nenhuma outra atividade. As atividades do Estado mínimo de Adam Smith são essas três aí desse círculo principal. Agora, se em torno desse círculo, dessa área de atuação principal do governo, começa a surgir outras funções, então acaba que tem gente que pode, como Benito Mussolini, querer atribuir ao Estado algumas outras funções, algo do tipo, né, quem sabe, bota o Estado para fazer tudo logo de uma vez. Ele é capaz de fazer tudo? Ele vai passar a fazer trem-bala,
Olimpíadas, fomento à exportação, crédito imobiliário, portos. Tudo bem que porto é um caso de, na visão de Adam Smith, seria um bem público, mas isso é na época do Adam Smith. Assim como na época do Adam Smith não tinha aeronáutica, na época de Adam Smith também abrir porto poderia não ser uma atividade atrativa à iniciativa privada. Mas hoje, como a gente viu dos investimentos, hoje qualquer gestor de fundo pode abrir um porto de forma relativamente fácil. É muito dinheiro para uma pessoa normal, mas para os gestores de recursos de terceiros, o custo é relativamente pequeno, né? Qualquer empresa é capaz de fazer isso. Mas, enfim, temos aí uma infinidade, entre muitas outras atividades que ficam ao longo do tempo sendo atribuídas ao Estado, e a questão é se essa é ou não a função do Estado, né? E se o Estado é capaz, o governo é capaz de desenvolver essas atividades corretamente. Se não for, o que acontece? E se o Estado começa a realizar diversas diferentes atividades, cada círculozinho desse aí a gente pode passar uma meia hora falando sobre ele, né? Mas, simplificadamente, vamos dizer, tem gente que quer atribuir ao Estado funções que, a rigor, nada tem a ver com o conceito do Estado mínimo de Adam Smith. E o Estado passa a realizar funções que nada tem a ver com suas atribuições básicas, mínimas, e, inclusive, para realizar tais atividades, o governo passa a realizar tais atividades em detrimento das atividades básicas. Ele, inclusive, deixa de cumprir o mínimo que ele tem que cumprir para cumprir outras atividades que muitas vezes ele nem deveria estar cumprindo, na visão de certas pessoas, né? Liberais que seguem a orientação de Adam Smith. Uma pessoa que é contra o Estado mínimo certamente não é uma pessoa que é contra as funções básicas do Estado. É a pessoa que acha que tem que ter o Estado mínimo e mais algumas atividades. Agora, o Estado cumprir várias atividades e não cumprir as atividades mínimas, que é segurança pública nacional, justiça e obras públicas, aí fica sendo um absurdo, né? Ainda mais se considerar que o governo o Estado passa a desenvolver outras atividades, não para cumprir com suas funções sociais, mas sim para aquecer a economia, que na realidade é o que a gente vai ver aí, é para impactar a economia. E isso começa a ser um absurdo e vários problemas começam a surgir a partir daí, como por exemplo esse que a gente já está vendo aí. O governo desenvolve diversas atividades, mas não cumpre o mínimo necessário à preservação da vida em sociedade, né? A garantia da vida em sociedade. Mas enfim, temos aí o conceito mal definido de Estado e ainda mais mal definido ainda o papel, as funções do Estado. Mas o governo então o governo tem as suas funções e para cumprir suas funções ele realiza gastos, né? A questão é quais são as funções do Estado, o que o Estado tem que fazer, o que o governo tem que fazer, né? E para concluir aqui rapidinho, a gente tem o quê? Que muita gente que critica o Estado mínimo, ele diz que o Estado não pode ser mínimo porque ele tem que garantir também redistribuição de renda, né? Mas então, se você olhar ali um dos círculozinhos em cima à esquerda, é a redistribuição de renda. Então, para as pessoas que são a favor que o Estado promova a redistribuição de renda, pois então é só a gente manter o Estado mínimo com redistribuição de renda. Só que o Estado deixa de cumprir as atividades que nada tem a ver com a função do Estado, né? Principalmente considerando que para o Estado cumprir essas outras funções, regra geral, é em detrimento de suas funções mínimas, tá certo? Mas enfim, tudo que eu falei foi para falar a respeito do Estado, o que é o Estado, o que é o governo e quais são as funções do governo. E referente às funções do governo, nós vamos ter aí os gastos públicos. E aí é que está a questão. O governo, ele gasta dinheiro para quê? É para garantir as suas funções. Mas quais são as funções do Estado? É por isso que eu falei aí do Mussolini e do Adam Smith, tá? Temos que definir
Nem tanto o que é o Estado, mas principalmente quais são as funções do Estado, né? Fica indefinido o que é o Estado, mas quais são as funções do Estado é algo que deve ser, é algo que é mais importante na prática, tá certo? Mas e ficamos por aqui agora, vamos continuar no próximo vídeo. Valeu, tchau!